Bem, agora eu quero apresentar algumas das funcionalidades do GS Plataforma. Quais são as funcionalidades? Primeiro, essa primeira janela aqui, o controller, ela vai me apresentar as coordenadas de x, y e z e também quais flags estão apontando. Por exemplo, se eu der o processo de homing, é aqui, eu vou clicar aqui, é aqui que ele mostra o que está sendo feito. Ele trava todas as outras funcionalidades e mostra que o homing está sendo realizado. Se eu clicar em algum dos fins de curso, é aqui que ele vai apresentar alarme, só que em vez de verde ele vai ficar vermelho. E demonstra para mim as posições em que eu estou, as minhas coordenadas, né? Ele apresenta também o feed rate, velocidade do spindle, se não me engano, e as últimas funções realizadas. Deixa eu ver, aqui as características que estão sendo utilizadas, aqui a configuração, tá ok. Outra parte importante de se apresentar é essa janelinha aqui. Essa janelinha me permite resetar meu ponto zero, então eu posso posicionar minha máquina onde quiser e definir por meio disso aqui que esse é meu ponto zero. O ponto zero não é o ponto de homing. O ponto de homing é o ponto inicial para onde a máquina volta quando eu clico em home. O ponto zero é de onde ele vai começar a usinagem. Então, assim, se no meu software de usinagem, quando eu defini a formação do meu arquivo de usinagem, do processo que vai ser realizado, a usinagem começava 10 milímetros acima do eixo X, ele vai pegar essa posição e dessa posição ele vai mover o eixo X 10 milímetros e vai fazer. Então, esse aqui é o ponto zero para o seu processo de usinagem. Tá ok? Aqui você reseta. E aqui você retorna para ele. Você vai para o ponto zero. Deixa eu ligar a câmera para poder apresentar essa característica para vocês. Pronto. Câmera ligando. Aqui. Nesse momento, a máquina está no seu ponto de homing. Ele está no ponto inicial da própria máquina. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui o posicionamento da câmera, que ela está um pouco inclinada. Ai, Jesus. Aqui, mais para cá um pouquinho. Isso. Pronto. Acho que agora tá bom. Pronto. Ela está na sua posição de home. Se eu clicar aqui, Return to Zero, ele vai para o ponto zero que eu cadastrei para o meu último processo de usinagem realizado. Que não é a mesma posição do home, porque eu defini assim. Cliquei, ele move primeiro o eixo X e Y, para depois mover o eixo Z. Isso por questão de segurança, né? Para que o eixo Z não saia colidindo em algo. Imagine que tivesse algo aqui que ele vai precisar fresar, para que não precisasse haver essa colisão. Então ele vai descer até a posição. Pronto, ele está agora na sua posição zero. Se eu voltar no software, aqui, ó, eu consigo ver que ele está na posição zero. Vou dar o home de novo. Ele primeiro mexe o eixo Z. Por segurança, pode ser que ele tivesse nesse momento já dentro da peça, né? Fez o eixo Z, olha, apresentando aqui a flag e bloqueando todos os comandos. Depois que ele chegar lá, eu vou dar um return to zero novamente, que eu não mostrei, né, toda a tela. Eu continuei lá no OBS. Eu acho melhor mostrar. Deixa ele conectar, ele vai tocar, distanciar um pouquinho e tocar novamente para obter com bastante precisão o seu posicionamento. Cliquei em retornar para o zero, ele está indo para as posições, travou tudo de novo, mostra que ele está tendo run e vai mostrando aqui, ó, as posições alterando. Olha a ponta de fresagem aqui, ó. Esse ponto amarelo representa a minha ponta de fresagem. Ele está ali mais acima, ele vai descer até ficar exatamente no ponto zero aqui do meu plano. Esse aqui é o visualizer, né? Ele vai mostrar para mim, justamente eu tenho plena movimentação, tem a isométrica, algumas vistas específicas que eu posso escolher aqui, e eu posso movimentar também. Aqui ele não só apresenta a ferramenta, a partir do momento que eu botar um arquivo aqui para a gente poder fazer uma usinagem, ele vai mostrar a trajetória aqui também, mas isso eu apresento já já. Pronto. Além do resetar o zero, que eu posso mudar a posição e botar para o zero, e mandar para o zero, eu tenho aqui o processo de homing, que a gente já mostrou, e o resetar o software, que é uma coisa que a gente vai acabar fazendo quando, por exemplo, a gente está numa movimentação e a gente toca no fim de curso. E ele trava na hora a máquina, a gente vai precisar novamente resetar para que ele possa destravar e assim a gente continuar. Isso aqui não é a única a caixa de ferramentas, né, que ele apresenta.
Mas uma outra janela também muito importante, deixa eu agora apagar aqui um pouquinho a câmera e voltar. Uma outra janela muito importante é essa daqui. Essa janela aqui é imprescindível. Deixa eu voltar para a câmera que é melhor, para vocês entenderem o que essa janela me permite fazer. Essa janela me permite fazer o controle manual, por conta própria, do passo que eu quero dar em cada eixo e da velocidade desse passo. Então aqui, por exemplo, eu estou com a velocidade, um feed rate de 500 e eu tenho aqui um passo de 5 milímetros. Clicar em milímetros eu posso mudar para polegadas. Cliquei em milímetros novamente, cliquei em polegadas, ele voltou para milímetros. E aqui eu posso definir. Então eu vou definir 25 milímetros de movimentação. E no eixo Z eu vou definir 20 milímetros de movimentação. E aqui nessas setas eu controlo movimentação só eixo X, positivo. Então isso é o X+, ou eixo X negativo, X-. Eixo Y positivo, e a gente vê a movimentação aqui no Visualizer, ou negativo. E eu posso fazer também movimento conjugado, então X e Y positivo, X negativo e Y positivo. São movimentações que eu posso fazer. E aqui eu estou definindo o tamanho do passo e a velocidade com que ele está se movendo. Vou botar de novamente aqui para 500. Eu posso, por exemplo, diminuir aqui a velocidade para 250 e ele vai demorar o dobro do tempo para poder fazer essa mesma movimentação. Deixa eu voltar aqui agora. Ó. Você percebe que ela está muito, muito mais lenta. Deixa eu voltar aqui para o 500, para não ter problema. E também consigo fazer o controle, né, do eixo Z. Aqui, ó, eixo Z menos, movendo 20, e Z mais. O que acontece se eu mover além do limite? Aí é quando eu toco no meu fim de curso. Então eu vou botar aqui um movimento de 70 milímetros, que eu acredito que não tem mais isso para mover na subida do eixo Z, e vou mandar um Z mais. E sem problema nenhum, ele vai tocar lá no fim de curso e vai travar o programa na hora. Tocou no fim de curso, ele deu o alarme, apresentou no console, acendeu aqui a flag vermelha, travou na hora todo o programa. O que é que eu posso fazer agora? Tá vendo? Eu não posso dar o reset 0, não posso dar o return 0. Eu não poderia dar play se tivesse um sistema agora para eu poder fazer ele funcionar. O que eu tenho que fazer nesse momento é aqui, ó, unlock, destravar a minha máquina e dar o reset do software e fazer o meu homing novamente. Lógico que isso, às vezes, como ele está em contato com o fim de curso, eu preciso fazer esse processo mais de uma vez, algumas vezes, porque ele ainda está aqui fixado. Então, eu vou aqui, ó, destravei a máquina, destravei, dei o reset, destravei novamente, ele liberou. No que ele libera, eu vou dar o homing, mas eu não sei se ele vai aceitar a movimentação, justamente porque ele está lá em contato. Ó. Aceitou, pronto. De primeira, às vezes é preciso fazer mais de uma vez. Deu o homing, vai fazer o mesmo com o eixo X e eixo Y. Cadê? Tá chegando lá. Pronto. Homing feito. Então, desculpa. Essa é a funcionalidade dessa janela aqui. Ela me ajuda a ter um controle melhor e principalmente definir qual é o ponto que eu quero usar como ponto zero. Por exemplo, no último zero que eu usei, eu estava com uma determinada coordenada de X, de Y, que já me levava muito para o centro do meu ambiente de usinagem, da minha área útil. Eu consigo mover ao longo de toda essa mesa meu cabeçote de fresagem. E eu estou começando a partir daqui. Porque o que eu estava usinando, eu já tinha utilizado o material no lado de lá. Ou eu posso também fixar alguma coisa, né? Vamos dizer que eu estou usinando uma placa em específico, um bloco de madeira em específico. Se ele está fixado aqui, eu não tenho por que ter um ponto zero tão distante. Mas vamos dizer que eu quero trabalhar algum material que esteja mais distante. Então eu posso aqui mudar o meu posicionamento. Vou mover aqui em Y, dar um Y menos, voltei 25 milímetros, voltar mais um pouquinho. Vou avançar um pouco também, vou voltar um pouco também o eixo X para mostrar. E vou mexer no meu eixo Y, no meu eixo Z,
Eu vou mudar aqui o 70, né? Porque eu não quero que ele mova tanto mais, 10. Para caso, sei lá, a estrutura que eu vou usinar é mais alta do que a anterior. Então, eu quero começar desse ponto. Pronto, estabeleci. O que é que eu faço a partir de agora? Vê onde é que está aqui, ó, a minha setinha, indicando onde está a minha ponta de fresagem com relação ao ponto zero. Então, eu vou lá e na hora ele vai mudar, quando eu der, o reset zero. Observe as coordenadas e o posicionamento aqui, ó. Cliquei, as coordenadas zeraram e o posicionamento voltou para lá. Então, a partir de agora, esse é o meu novo ponto zero. Se eu mover a máquina e clicar retorne para o zero, é para lá que ele vai voltar e não para a posição inicial que eu tinha antes. Vou dar agora aqui, ó, return to zero. Aqui, ó. Ele primeiro eixo Z, voltou, desceu o eixo Z. Pronto, defini. Essas são as funcionalidades básicas e principais que eu preciso para poder lidar com a máquina. Além disso, eu posso também, de forma manual, aqui, digitando aqui na área de comando, definir outras coisas. Por exemplo, a velocidade de fresagem. Eu posso aqui, por exemplo, dar um S500 e dar um M3. Quando eu colocar o comando M3, eu vou estar ligando a minha máquina, o meu spindle. Então, cliquei, o spindle vai iniciar. E ali, bem lentinho, ele iniciou. Está movendo a 500 RPM. O que é muito pouco para um processo de usinagem. Isso aqui nunca vai ser utilizado. Mas eu posso mudar aqui durante o processo mesmo. Eu vou botar agora um S 3000. E agora ele vai avançar. Ele vai mudar a velocidade automaticamente. E aumentou consideravelmente a velocidade. Deixa eu dar uma olhadinha no vídeo para ver se dá, não fica tão visível. Então eu vou dar uma pausa aqui, colocar uma pequena fita na ponta para ficar mais visível que está girando. Pronto. Prendi uma pequena fita aqui na ponta, no meu spindle, e vou agora novamente dar um S500. Eu já dei o 23, então está ativo. E no momento que eu dou um S500, ele vai começar a girar e você consegue ver. Está rodando a 500 RPM. Eu vou colocar agora um S1000 e você vai ver aumentar justamente essa velocidade. S3000. Agora não sei se dá para ver a diferença, mas talvez dê para ouvir. E esse spindle consegue trabalhar em até 15.000 RPM, mas por motivo de segurança nunca chegamos até isso. Então eu coloquei uma limitação de software, se a gente colocar aqui sifão a gente pode ver, uma limitação de software que mantém ele aqui, ó, velocidade máxima do spindle em RPM, eu coloquei para 1.200 RPM, que é mais do que o suficiente para os processos que eu tive que realizar aqui. Por segurança eu não coloquei o limite máximo do meu spindle. Vou colocar aqui um S9000 para ver se dá para pelo menos ouvir, não sei, um ruído bem maior da máquina. Acredito que ele esteja dando para ouvir. Um S0, freiei a máquina, parou novamente, está aqui, paradinho o seu movimento. Então, basicamente, esses são os comandos simples que nós precisamos já para ter um controle assim básico e sobre manual assim sobre o GS. Eu vou mostrar posteriormente como lidar com um arquivo, com algum código, como iniciar esse processo de usinagem e como fazer tudo isso.